Olá pessoal, vamos aqui aprender a utilizar HP12C. O que eu fiz? Eu abri o navegador e no mecanismo de busca eu digitei HP12C online. E aí a primeira opção que me veio foi esta, vamos utilizá-la. Com você pode aparecer outra, não há problema nenhum. Está aqui na tela uma calculadora igual a HP12C, um simulador online, né? Então vamos imaginar que você queira fazer uma operação comum. Ah, professor, eu vou somar 3 mais 5. Aí numa calculadora comum você digitaria o 3, o sinal de adição, o 5 e o sinal de igualdade. Beleza, vamos tentar na HP assim. 3 mais 5. Eita, professor, não tem sinal de igualdade. O que tem mais próximo na minha mente de um sinal de igualdade seria o Enter. Vou apertar Enter. E aí não aparece nada. Obviamente não vai aparecer nada. Então, não funciona assim a HP12C. Ela utiliza notação polonesa reversa e a gente vai mostrar a vocês como é que funciona esta calculadora e como é que funciona. E aí você nunca mais vai esquecer e você vai sempre querer utilizá-la porque é muito simples, tá? Então, vamos tentar começar a entender como é que funciona uma calculadora comum, tá? Então eu vou tentar aqui começar explicando a você como é que funciona uma calculadora comum. Toda calculadora tem o que a gente chama de pilha de memória, tá? Toda calculadora tem o que a gente chama de pilha de memória. A primeira parte da pilha de memória a gente chama de memória X. A memória X é a que aparece na tela da calculadora. Então, eu tenho a memória X na tela da calculadora, a memória X. E na pilha de memória da calculadora eu também tenho uma memória Y. Só que ela não fica visível para você, ela fica escondida, tá? Então eu tenho a memória X e a memória Y. A memória X fica visível, a memória Y não fica, tá? Então se eu quiser somar 3 mais 5, eu digito o número 3 no teclado, aí o número 3 aparece na tela, concordam? Então aparece o número 3 na tela. O número 3 está em que memória? Na memória X. Ok, beleza. Professor, depois eu digito o sinal de adição, o botão do sinal de adição. Aí quando você digita o botão do sinal de adição, o que é que a calculadora faz? Ela joga o que está na memória X para a memória Y. Então o número 3 que estava na memória X foi para qual memória? Foi para a memória Y e ficou registrado ali que se trata de adição. Então, na calculadora comum, todas as vezes que você digita qualquer sinal, ele pega o valor que está na memória X e joga na memória Y, ok? Então, beleza. Aí você diz, professor, na sequência eu digito o 8. Eu digito 5, meu objetivo é fazer o 3 mais 5, que a gente tentou na calculadora. Então, depois eu digito 5. Beleza. Quando você digita o 5, o que é que aparece? Aparece o 5 em qual memória? Na memória X. Então, eu tenho na memória X, eu tenho o valor 5. Na memória Y eu tenho o valor 3. E eu tenho armazenado lá que eu estou fazendo uma adição. E aí eu pergunto a vocês, o que é que você faz depois? Ah, professor, eu aperto o sinal de igualdade, o botão do sinal de igualdade. Beleza, quando você aperta o botão do sinal de igualdade, ele desce, é o que a gente chama de desce a pilha de memória. Ele desce a pilha de memória fazendo a operação. Então, ele pega o 3, pega o sinal de adição e faz junto com o 5 e a pilha de memória baixa, resolvendo a questão. Então, aparece para você um número 8. Então, na calculadora comum, é assim que a calculadora comum funciona. Você tem uma pilha de memória com duas memórias, a memória X e a memória Y. A memória X não é visível para você, a memória X é visível. A memória Y não é visível para você. Então, se você quiser fazer outra operação, professor, agora vamos fazer 4 vezes, 4 vezes 7, tá? 4 vezes 7, tranquilo. A gente já sabe de qual, obviamente, quanto é 4 vezes 7, mas a gente vai seguir o que é que a calculadora faz. Então, primeira coisa que você faz, professor, digita o 4. Quando você digita qualquer coisa, vai para que memória?
professor, quando eu digito qualquer coisa vai para a tela, então vai para a memória X. Beleza, tranquilo. Depois você digita o que mais? Eu digito o sinal que eu quero na operação. Ah, é multiplicação, né? É multiplicação. Quando você digita o sinal na calculadora, seja o sinal de adição, subtração, multiplicação, divisão, o que é que ela faz? Ah, professor, você me mostrou que ela joga o que está na memória X, ela joga na memória Y. Então, o 4 vai para a memória Y, não é isso? Exatamente. E fica armazenado lá o tipo de operação que agora é multiplicação. Beleza, professor, tranquilo. E aí, depois você faz o quê? Ah, eu vou digitar o 7. Quando você digita o 7, para onde vai o 7? Ah, professor, o 7 vai para a memória X, que é a tela. Exatamente. Então, sai o 4 e entra o 7 na memória X. Beleza. Então, vamos seguir adiante. Com o que é que você faz depois? Ah, professor, eu digito o sinal de igualdade. Quando eu digito o sinal de igualdade, o que é que ele faz? Ele baixa, ele desce a pilha de memória. Ele desce a pilha de memória fazendo a operação. Então, eu vou baixar a pilha de memória fazendo a operação. 4 vezes 7. E aí ele me mostra o resultado, tá? 4 vezes 7 a gente sabe que é 28. Então, deixa eu voltar aqui a parte amarela. A gente pega e tem na calculadora a operação baixada e fica aqui o 28. Então, pessoal, é assim que funciona uma calculadora comum. Eu tenho uma pilha de memória. Todas as vezes que eu quero subir a pilha de memória, eu aperto uma operação, seja adição, subtração, multiplicação ou divisão. E quando eu quero baixar a pilha de memória, eu simplesmente utilizo o sinal de igualdade. Mas como vocês viram lá na HP12C, ela não tem o botão de igualdade, então a gente não sabe como baixa a pilha de memória. E, enfim, não sei como funciona. Então, o primeiro avanço da HP12C é a pilha de memória da HP12C não tem somente a memória X. Ela tem o X, Y, Z e T. Ela tem uma pilha de memória com 4 espaços, 4 slots. Então, você tem uma pilha com 4 memórias, tá certo? E aí, a grande sacada é, para você entender como funciona a HP12C. Para você subir na pilha de memória, você aperta o Enter. Então, eu elevo a pilha de memória, eu jogo para cima da memória X para a memória Y através da tecla Enter. Então, é assim que eu subo a pilha de memória. Professor, se eu subo a pilha de memória com o Enter, como é que eu baixo? Você baixa com a operação. Vamos repetir as mesmas operações? Vamos fazer o mesmo 3 mais 5, ok? 3 mais 5 na calculadora HP12C. Agora a gente passou para HP12C. Vamos lá. Quando eu digito o 3 na HP12C, ele vem para a memória X, que é a memória que você conhece, é a memória que aparece na tela. Beleza, tranquilo. Na HP12C, eu subo a memória através da tecla Enter. Então, eu vou teclar Enter para subir. Quando eu aperto o Enter na HP12C, o que é que ele faz? Ele joga da memória X para a memória Y. E agora, o 3 está na memória Y, beleza? Aí, qual a fase seguinte? Ó, a fase seguinte, então deixa eu ir anotando aqui. Eu apertei o 3, beleza, foi para a memória X. Depois eu apertei Enter. Apertei a tecla Enter. Tranquilo. Agora eu vou fazer o quê? Ah, professor, agora eu vou botar o 5, né? Então, vamos pegar aqui o 5. Vamos digitar o 5. Quando eu digito o 5 vai para que memória? Ah, professor, vai para a memória X, é a memória da tela. Beleza. E o que é que tem na memória Y? Quando eu apertei Enter, o 3 subiu para a memória Y. Então, beleza. 3, Enter e 5. Então, eu já tenho o 3 na memória Y e já tenho 5 na memória X. Professor, como é que eu faço, como é que eu baixo a pilha de memória resolvendo a operação? É só você digitar a operação que você quer, se é adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim. Então, eu não quero somar, então eu aperto
o sinal de soma e ele baixa a pilha de memória me dando o resultado. Então, na prática, tudo que eu preciso digitar agora é o sinal de adição, que aí a calculadora vai pegar e vai fazer esta operação, vai baixar a pilha de memória inteira e vai ficar o 8 aqui na tela. Vamos ver se isso funciona mesmo? Vamos testar na HP12C? Vamos lá. Deixa eu trocar aqui a tela. Tirar aqui. Beleza, vamos lá para o navegador. Então, pessoal, aqui eu estou na tela. Primeira coisa, eu vou explicar depois como é que limpa a memória. Não se preocupem com isso agora, mas eu acabei de limpar a memória X. Então, vamos lá. Na tela, eu tenho a memória X, concordam? Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na memória X o valor 3. Tranquilo. Para subir a pilha de memória na HP12C, eu aperto que tecla? Enter. 3, apertei Enter, ele subiu para a pilha de memória. Agora eu estou com a memória Y, eu estou com 3. Agora eu vou botar o 5 na memória X, né? Igual a calculadora comum. Beleza, tranquilo. Então agora na memória Y eu tenho 3 e na memória X eu tenho 5. Como é que eu baixo a pilha fazendo a operação? É só escolher uma das operações que eu quero, no caso a adição. Então eu aperto o sinal de soma e apareceu o 8 na minha tela. Então é muito simples. Se eu quiser fazer qualquer operação, professor, some 60 com 12, o que eu vou fazer? 60 está em que memória? X. Aperto o Enter, o 60 foi para onde? Para a memória Y. Aí eu vou somar mais 12. 12, do 12 está em que memória? Na memória X. Como é que eu baixo a pilha agora somando? Sinal de adição. Então, se eu quiser somar, sei lá, 7 mais 12, vamos lá? 7, Enter, 12, mais. Só isso. Professor, desses 19 que foi o resultado, subtrai a 11, o que é que eu faço? 19 não já está na memória X? Tá. Vou digitar 11, vou digitar o Enter, na prática você vai ver que não precisa, mas eu vou digitar o Enter, eu joguei o 19 para Y e vou apertar o 11, e agora como é que eu baixo a pilha subtraindo? Apertando o sinal de subtração. E agora baixou com 8. Professor, multiplique 8 por, sei lá, multiplique 8 por 5, como é que eu faço? 8, já está na memória X, eu não preciso teclar Enter, mas eu vou teclar agora só para explicar a vocês. Então tem o 8 na tela, Enter, foi para o Y, 5, agora o 5 está no X e eu simplesmente multiplico. Então, professor, do começo, vamos lá. Multiplique 15 por 2. 15, Enter, 2 vezes. E assim a gente faz a operação na HP. Então, como vocês podem ver, isso se chama notação polonesa reversa. Não é nada demais, não é difícil e é bem tranquilo de se fazer. Então, como vocês puderam acabar de ver a operação, tudo que a gente precisa é entender como funciona a calculadora e a gente pode sair fazendo as operações. Então, se eu quiser fazer agora, sei lá, 35 vezes 3, eu quero fazer essa operação aqui, ó. 35 vezes 3. Então, vamos lá. Como é que eu faço na HP12C? Eu quero que você dê pausa no vídeo agora e escreva ou mentalize como é que seria a operação da HP12C de 35 vezes 3, tá? Vamos lá, dá pausa aí, anota e depois volta. Bom, supondo que você deu pausa, vamos ver como é que fica a operação. Eu vou primeiro digitar 35 na tela. No momento que eu digito 35 na tela, isso vai para que memória, hein? Isso vai para a memória X. Beleza, então eu tenho 35 na memória X. Tranquilo. Vamos lá. 35. Desculpa. 35 na memória X. E aí eu aperto Enter. No momento que eu aperto Enter, o que é que ele faz? Ele joga a pilha para cima. Então ele joga o que está na memória X para que memória? Para Y. Então o 35 agora foi para a memória Y. Eu tenho 35 na memória Y. Beleza? Aí eu quero fazer o quê? Eu quero multiplicar por 3, né? Eu digito o quê agora? 3. Aí eu vou colocar o 3 em que memória? Na memória X. Agora eu tenho 35 na memória Y e 3 na memória X. O que é que eu preciso fazer para baixar a pilha de memória realizando a operação?
é só escolher o sinal que eu quero. Aqui, no caso, é o sinal de multiplicação, tá? Então, aperta o sinal de multiplicação, que é um x, né? Então, vamos ver lá na HP, tá o quê? 105, né? E aí, o correto seria aparecer isso daqui, ó, 105. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui a tela para vocês. Estamos aqui na tela, então, depois eu explico como é que limpa a memória. Eu vou limpar toda a memória aqui, FCLX, você limpa a memória toda, tá? Então, eu vou pegar 35, beleza? Como é que sobe a pilha? Enter. Depois, 3, e nesse momento, como é que está a sua pilha de memória? 35 na memória Y, 3 na memória X, e agora eu vou descer a pilha de memória multiplicando, que foi a operação que eu escolhi. Então, tem aí 105. Bom, pessoal, é assim que a gente faz operações básicas na HP12C. Só a título de exemplo, vamos preencher a pilha toda. Deixa eu limpar tudo aqui, FCLX. Eu vou colocar o valor 2 na memória X, vou colocar o valor 5 depois o valor 8, depois o valor 9, tá? Então, hipoteticamente, eu estou com 2, 5, 8 e 9, não é isso? 2, 5, 8 e 9 nas minhas memórias. Essa teclinha aqui em cima da tecla G azul, a tecla R, ele vai rotacionando a pilha de memória. Então você pode ficar clicando aqui para você ver que tem na sua pilha de memória, tá certo? Então se eu quiser, na minha pilha de memória, rapidamente eu tenho o seguinte, só para mostrar a vocês, para que vocês entendam a pilha de memória da calculadora e fiquem sossegados com a aprendizagem de vocês. Então vamos apagar isso daqui. Na minha pilha de memória eu tenho o que agora? Eu tenho X, Y, Z e T. Deixa eu botar o T maiúsculo. Tranquilo. Na minha memória X, eu tenho o 9, que foi o que eu digitei por último. Deixa eu ver aqui na calculadora para não errar. Depois eu tenho o 8. Depois eu tenho o 5. E depois eu tenho o 2. Pessoal, se eu simplesmente eu estou com a minha pilha de memória preenchida aqui, vocês estão vendo? Como foi que eu fiz? 2, Enter, 5, Enter, 8, Enter e depois 9. Então, estou com a minha pilha de memória toda preenchida. Eu apertei a tecla R e uma setinha para baixo, que ele ficou rotacionando para mim a pilha de memória e assim eu pude verificar o que é que tinha na minha memória, tá? Então é basicamente isso. Se você quiser fazer uma brincadeira aqui, você vai apertando, por exemplo, o botão de soma. Aí 9 com 8 vai dar supostamente 15. 9, 8 com 5, 15 não, desculpa. 9 com 8 vai dar 17. Seria 9 com 6 que daria 15. Então 9 com 8 vai dar 17. 17 mais 5 vai dar 22 e 22 mais 2 vai dar 24. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se eu não errei mesmo essa operação. Eu já comecei errando ali. Vamos ver se a operação fica certa agora. Deixa eu rotacionar a pilha. Ok. 9 com 8. Eita, tá errado. Ele somou 9 com 2. Tá fazendo a operação errada na calculadora. Deixa eu recolocar. 2, Enter, 5, Enter, 8, Enter e 9. Então minha pilha está com 2, 8, 5 e 9, tá? Vamos fazer a operação. 9 com 8, 17. Agora deu certo. 17 com 5, que era o que estava na minha memória Z, que agora está na Y. E por fim, o 2. Então, agora sim deu certo. Então, pessoal, é basicamente isso. A brincadeira do final valeu para a gente entender como é que funciona, mas você não precisa se preocupar com a pilha de memória toda. Vamos só, para concluir tudo, eu quero recapitular uma soma comum, para não parecer que a HP12C é difícil de usar, já que eu me estendi demais apresentando a pilha toda. Vamos fazer 5 vezes 4. Como é que você faria um 5 vezes 4 na calculadora? 5, Enter, 4 vezes 20. Professor, como é que eu faço, sei lá, 12 vezes 3 na calculadora? 12, Enter, 3 vezes. Professor, como é que eu faço 55 dividido por 5? 55, Enter, 5, divide.
e assim a gente tem as operações todas. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, tentei ser mais objetivo, mais informal, para a gente ver se você captura bem como é que funciona a HP12C. Agora você pode sair fazendo todo tipo de operação na HP12C, tá certo? Próxima aula a gente vai ver a HP12C, a função financeira da HP12C, que é o mais importante dela. Eu particularmente estou viciado em notação polonesa reversa, até a calculadora do meu computador usa a notação polonesa reversa, que é o Enter no lugar do sinal de igualdade. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado.